Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: tome para sua casa e não veja a minha face. Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. 30. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Irmãos, vocês lembram a semana passada que eu comentei sobre Davi, né? O porquê de Davi ter lidado com aquele gigante e ele quase perdeu sua vida, e sobre as formas como Davi lidava com as situações que acontecendo na vida dele, a forma que ele deixava tudo correr muito solto, e ele acabou tendo consequências graves pro reinado dele. Bom, aqui nessa parte que a gente leu hoje, fala sobre quando o Absalão volta do exílio. Só recapitulando, o irmão dele, Aminon, se deita com a irmã Tamar, força ela. Davi não toma, a Bíblia fala que ele muito se irou, mas ele não toma nenhuma providência. Nesse caso, pela lei de Moisés, seria a morte. Aminon deveria ser morto, mas o rei não faz nada. E Absalão fica 2 anos maquinando o que faria para vingar a irmã. Ele acolhe Tamar na sua casa, mas eu fico imaginando 2 anos ele procurando uma ocasião oportuna para matar o irmão, o meio-irmão, né? E até que ele vai tosquear seu rebanho e convida então tanto Davi quanto os filhos do rei para acompanhar, porque no meio da tosquia também tinha os banquetes, era como se fosse um banquete real, porque eram todos filhos do rei, e aí vinham os tios, os primos, as esposas, as concubinas, então era uma festa muito grande. Tanto que Davi fala: não irei porque eu não quero ser pesado para você, porque para o rei ir seria toda uma comitiva. E aí ele fala: então me envia Aminon e os outros irmãos. E em dado momento da festa, quando Aminon já está bêbado, Absalão não mata o irmão, mas pede que os seus servos o matem, e chega a notícia, né, para Davi que os filhos dele foram mortos, mas que na verdade apenas Aminon foi morto. E Absalão então foge para o exílio, e ele vai então para a Síria, porque o avô dele era rei na Síria. Davi havia se casado com essa mulher, não era uma mulher da linhagem de Israel, então era uma mulher de religião pagã. Tanto que na hora que ela vai ser atacada pelo irmão, ela fala: me pede, o rei não me negará a ti. Mas em Israel era proibido o casamento entre irmãos. Só que
pelo que a gente vê quando a moça fala isso, ela tinha uma criação totalmente pagã. Não era criada nos princípios da lei de Moisés. Assim como Aminon, que força a própria irmã. Provavelmente eles eram criados distantes, em outras casas, ou talvez até não junto de Davi, e não tinham acesso à lei. Quando a gente olha para Davi, me parece que ele não tinha uma figura paterna presente. Porque quando o profeta vai ungir o rei, seu pai manda que venham todos os seus irmãos, que eram até rapazes experimentados na guerra. E por último, né, que o profeta Samuel fala, não tem mais nenhum. Aí ele fala, tem um moço que está no campo apacentando. Então, era como se ele fosse a última pessoa, não era nem contado entre os irmãos. Então, me parece que a figura paterna não foi muito presente na vida de Davi, e Davi também não soube como exercer de forma correta a paternidade. Ele teve problemas com Aminon, com Absalão, com Sansão, e até o neto dele também, Roboão, até que o reino é rasgado e apenas 2 tribos continuam debaixo da linhagem de Davi. Então a gente vê uma sucessão de erros que Davi vai cometendo, e agora Absalão, Joabe, que é o general de Davi, traz Absalão de volta, né? Só que a Bíblia fala que o rei aceita, Davi aceita, porque ele sentia falta de Absalão, era um dos filhos preferidos e provavelmente o próximo rei, porque como Aminon havia morrido, o segundo filho de Davi havia morrido, então o próximo rei com certeza seria Absalão. Mas havia uma profecia já que o futuro rei ainda não havia nascido. Então Absalão eu acredito, né? Faço aqui minhas conjecturas, que ali durante o exílio, naqueles 3 anos, o avô dele também não servia ao Senhor, um homem pagão. Provavelmente eles tiveram ali algumas conjecturações de fazer essa rebelião, esse motim, para ele se apossar do reino de seu pai. E a palavra fala que o rei fala, ok, eu permito que ele volte, mas ele não me verá a face. Davi não permite que ele se aproxime dele, mas que ele fique na sua casa, como um exilado em casa, tipo prisão domiciliar. E aí eu também, né, fazendo minhas conjecturações, eu acredito que esses anos de exílio e mais 2 anos sem ver o pai, e mais a revolta do irmão ter violentado a própria irmã, eu acredito que emocionalmente Absalão não estava bem. E a Bíblia fala que Absalão tinha 4 filhos. No começo a gente lê, a Bíblia fala que ele tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha, no versículo 27. Também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha, e inclusive a filha se chamava Tamar, assim, o mesmo nome da irmã dele. Só que no final fala que, no capítulo 18, fala que Absalão erigiu um monumento em homenagem a ele mesmo, né? Pelo jeito ele era narcisista, porque ele não tinha filhos. Então ele perdeu 4 filhos também. Então Absalão, assim como Davi, ele sofreu grandes perdas, grandes problemas emocionais, e ele não soube lidar com tudo isso. E a palavra de Deus fala que por um período de 4 anos ele se senta ali na porta principal da cidade, e todas as causas que chegavam ali para o rei decidir, ou para algum magistrado decidir, Absalão, a Bíblia fala que ele se jogava para a pessoa, ele abraçava, ele recebia e falava, que pena, eu vejo a sua causa, eu vejo que você precisa de ser ajudado, mas é como se em Israel não houvesse rei, não houvesse ninguém justo. Ou seja, ele durante 4 anos ficou fazendo uma campanha política para se eleger, né? Entre aspas, fazer uma eleição, e nas costas do pai dele, porque ele ia ali para as portas da cidade, e todo mundo que chegava ali, ele já barrava, não deixava chegar até Davi e nem aos magistrados, ele mesmo tentava resolver a situação. Então pensa, 4 anos ele fazendo isso, fazendo essa campanha, tentando alcançar o coração do povo, e a Bíblia fala que as pessoas começavam a simpatizar com ele, porque ele era um príncipe, ele era uma figura de autoridade em Israel, provavelmente o próximo rei. E você pensa, o próximo rei, o príncipe,
vir até você e te abraçar e falar que você é importante, que ele quer resolver sua causa. Então, aos poucos, ele, nesses 4 anos, foi ganhando o coração de muitas pessoas. Até que um dia ele junta ali algumas pessoas. A Bíblia fala que ele tinha 50 homens que andavam com ele, e ele reúne mais 200 e começa esse pequeno motim. Eles vão para Hebron e ele fala: olha, ao sinal da trombeta, quando o shofar tocar, vocês vão falar: Absalão é rei. Só que muitas dessas pessoas que estavam com ele eram inocentes, eles não sabiam que ele estava dando o golpe no pai dele. Então foram pegas desapercebidas. E Davi então é avisado. Só que Davi, para vocês verem o tanto que Davi estava fraco emocionalmente, apesar dele amar o filho, se alguém no reino declara: eu sou rei, logicamente o general vai lá, vai uma pequena força para conter aquela rebelião e acabar com aquilo. E talvez, provavelmente, matar o traidor ou prender. Só que Davi não faz nada. Davi não entra com nenhuma atitude. Pelo contrário, ele foge. Só que isso tudo era de Deus, porque quando Davi matou Urias para ficar com Batseba, o Senhor falou: olha, o que você fez em oculto farão as claras. Ou seja, à vista de todos, o que você fez no oculto, na sua recâmara, farão com você as claras, a luz do dia. Então essa profecia precisava se cumprir. Então Absalão volta ali para Jerusalém. Davi foge. A Bíblia fala que ele rasga as vestes, os seus servos, os príncipes, todo mundo se rasga as vestes, joga areia na cabeça e ele foge descalço. E a Bíblia fala que ele vai chorando. Ele aceitou aquela humilhação. Só que ele não precisava daquilo, porque Deus não estava naquele negócio. Davi, naquele momento, estava com a autoestima dele tão abalada por ele ter pecado, por ele ter se voltado contra o Senhor, que ele achava que ele precisava passar por aquilo tudo. E a palavra fala que um dos descendentes de Saul, chamado Simei, começa a amaldiçoar ele, vai andando do lado dele, jogando pedra, como se Davi fosse um cachorro. Ele era o rei de Israel, um rei ungido por Deus. Então ele fala: não, deixa, se Deus tá, um dos moços que vai ali com Davi fala: se o Senhor me permitir, eu vou lá e acabo com isso. Ele fala: não, se Deus está permitindo ele me amaldiçoar, que venha a maldição, mas que se não for para me voltar para Jerusalém, que Deus também reverta essa maldição em bênção. E a Bíblia fala então que Absalão se alia com um homem muito experiente. O nome desse homem é Aitofel, ou Aitofel. E esse homem começa a envenenar a alma de Absalão. Assim como Aminon, que o primo dele envenenou a alma dele para ele deitar com Tamar, agora Absalão também tem uma pessoa que começa a envenenar a alma dele contra o próprio pai. E esse homem, ele era, por incrível que pareça, ele era avô de Batseba. Então ele guardava um ódio porque Davi tinha destruído o casamento de Batseba, matado Urias. Então eu acredito que era uma outra pessoa também emocionalmente doente. E aí quando ele viu essa situação, né, de Absalão se voltando contra Davi, ele viu a oportunidade: agora eu vou me vingar. Vocês conseguem perceber o tanto de gente vingativa ao redor de Davi? E fazendo um paralelo com a nossa vida, o tanto de gente sim, que está ao nosso redor, só esperando a oportunidade para puxar o nosso tapete? Porque Davi aqui, nesse momento, ele era um cão morto, gente. O filho dele queria matar ele, o filho dele tinha deitado com as concubinas dele, ele estava sendo apedrejado, amaldiçoado. Então Davi era um cão morto, ele não precisava de mais uma pessoa se levantar contra ele. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes a gente está passando por situações de humilhação que Deus permite, né? Muitas situações de deserto que Deus permite também. E vem um enviado do cão, de Satanás, para jogar pedra e para nos chutar. Só que Davi, ele não se exalta, apesar dele ser rei, ele não se exalta. Ele fala: olha, se Deus permitir essa maldição na minha vida, eu vou aceitar. Mas se Deus me fizer voltar para Jerusalém como rei, eu também vou aceitar. E Davi permite que aquele homem o amaldiçoe e jogue pedras contra ele, e ele não faz nada. Só que Davi era um homem muito astuto e experimentado na batalha. E ele tinha do seu lado dois
2 sacerdotes, que eram Zadok e Abiatar, que ele poderia confiar, e essas 2 pessoas, quando ele saiu, elas pegam a Arca da Aliança para sair de Jerusalém. E eles falam, não, a arca do Senhor deve ficar em Jerusalém, e vocês voltem com a arca, e vocês também possam aconselhar Absalão a fazer a coisa certa. E ele envia também um conselheiro dele, que é Uzai, e esse homem volta para Absalão e se prostra diante de Absalão e faz um juramento de lealdade. E a Bíblia fala então que Deus usa Uzai para aconselhá-lo, porque Aitófel tinha aconselhado o seguinte: aproveita que seu pai está cansado, eles vão parar para dormir, eles estão com criança, mulheres, então eles vão acampar num lugar, e realmente eles estavam acampados. E aí você aproveita o cansaço deles e vai e destrói todo mundo, ou destrói apenas Davi. E esse Usai, que era um conselheiro de Davi, ele fala, não, o meu conselho para você é o seguinte: reúna um grande exército de talvez 10 mil pessoas, 10 mil homens, soldados, e aí você vai contra o seu pai, porque seu pai é um guerreiro, ele não vai se entregar facilmente. E Davi tinha os valentes que andavam com ele. Esses valentes eram praticamente indestrutíveis. Ele falou, eles não vão se render facilmente, vai ser uma mortandade. Então, o meu conselho para você é que você reúne um pequeno exército e vá contra o seu pai. Só que isso também vinha do Senhor, que Absalão ouvisse esse conselho. E Absalão dá ouvidos a Uzai. E esse homem, o avô de Batseba, ele fica tão envergonhado porque ele achou que ele ia ser tipo um primeiro-ministro no novo reinado de Absalão. E a Bíblia fala que ele volta para casa e se suicida. Vocês conseguem ver o tanto de gente emocionalmente doente aqui nessa história? O tanto de pessoas tramando contra as outras, o tanto de motim, o tanto de pessoa doente. Em poucos capítulos da Bíblia, a Bíblia é tão interessante que ela é muito atual, né? Isso aqui aconteceu 2.500 anos antes de Cristo, mas é tão atual, tipo, essas coisas acontecem hoje. Tipo, a pessoa envergonhada, ela não consegue lidar com aquela situação, ela não consegue resolver com aquela situação. A pessoa é humilhada, ou um relacionamento termina, em vez dela lidar com aquela situação e crescer com aquilo, ela prefere tirar a vida. Ou então uma pessoa que está ao seu lado, ela tem a oportunidade de te dar um bom conselho e ela te aconselha mal. Tipo, Aitófel, ele aconselhou Absalão a matar o próprio pai, porque ele tinha raiva de Davi, porque Davi tinha casado com Betseba. Então, uma consequência de erros em cima de erros e pessoas totalmente com a alma doente. Esse homem que apedreja Davi, Simei, era descendente de Saul. Então ele fala, agora você, seu homem sanguinário, Deus vai cobrar o sangue de Saul. Mas não foi assim. Deus passou o trono, porque Saul desobedeceu ao Senhor. O Senhor falou, vai lá, mata todo mundo, destrói tudo, destrói os rebanhos. Mas Saul preservou a melhor parte e salvou a vida do rei. Tanto que Samuel fala para ele, melhor do que sacrificar é obedecer. Deus quer que você seja obediente. Então não foi Davi que tomou o reino de Saul, foi Deus. Tanto que Deus fala depois para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Então não foi Davi que se levantou, se amotinou contra Saul, foi Deus que tomou o reino dele. E esse Simei também era uma outra pessoa amargurada, que guardava mágoa por muito tempo. E então, a batalha toda, né, tudo isso acontece, eu acredito que muito rápido, Deus agindo ali, porque Deus queria honrar Davi, Deus queria mostrar para o povo que Davi era o ungido dele, que Deus havia escolhido Davi. E a Bíblia fala então que eles vão ali para as florestas e começa a batalha. E eu acho muito interessante que a Bíblia fala que mais foram os que morreram pelo bosque. Eu acredito que devia ter animais selvagens, né? A Bíblia não relata, mas a minha mente é fértil. Eu penso que talvez pedras caíram em cima do povo. Não sei, ou talvez feras do campo, né? Que a Bíblia fala que tinha muita fera. Então, o bosque devorou essas pessoas.
E ali no desespero da fuga, né, Davi tinha pedido pro comandante dele, para Joabe, olha, não mata Absalão. Absalão era amado por Davi, Davi amava o filho dele. Mesmo após a rebelião e o motim, Davi amava Absalão. E aí ele fala, trate com brandura, né? Ele ainda usa essa palavra, seja brando com ele. E Joabe não quer nem saber, porque a pena para Absalão seria a morte mesmo. Ele deitou com as concubinas, se revoltou contra o pai, agora se levanta contra o exército do rei. Então ele tinha feito vários atos que o condenavam à morte, segundo a lei de Moisés. E ali no calor da batalha, Absalão tenta fugir e a Bíblia fala que a cabeça dele prende num carvalho. Minha mente é fértil, né? A Bíblia fala que ele tinha um cabelo muito longo. A Bíblia fala que ele era lindo, que esse homem não tinha um defeito, da planta do pé até o alto da cabeça, pensou uma pessoa perfeita. E a Bíblia fala que ele punha ouro nos cabelos dele. Além dele ter o cabelo muito grande, ele punha ouro. Pensa, você passar ouro em pó. Hoje a gente passa condicionador e acha que tá abafando, né? O cara passava ouro. E o cabelo dele era tão denso que a Bíblia falava que era quase 2,7 kg, quase 3 kg de cabelo, que ele cortava todo ano. Então eu acho ali que no calor da batalha, ele tentando fugir para salvar a vida, né? Aquela cabeleira dele ao vento, igual aqueles filmes de Hollywood, o cabelo sacudindo ao vento. E a Bíblia fala que a cabeça dele ficou presa na árvore. Mas eu acho que pensa assim, aquela galhada, né? Já andou a cavalo na roça? O seu cabelo vai, prende nos galhos e arranca um pouco. Acho que foi daquele tipo, assim, que a minha mente é fértil. Aí Absalão ali tentando, lutando, né, para se desvencilhar daqueles galhos. E aí um dos soldados vê e fala para Joabe, fala, o jovem Absalão tá preso num carvalho. E Joabe ele era um general, ele era um homem de guerra. Ele falou, por que você não matou? É para matar. Ele falou, Deus me livre de matar o filho do rei. Só uma pessoa que veio dar o anúncio que Saul e Jonatas tinham morrido foi severamente castigado. Eu vou falar pro rei que o filho dele tá morto. E aí a Bíblia fala que Absalão tá vivo. Ele pega 3 dardos e enfia no coração do moço. Só que ele sabia que ia ter consequências para ele, por ele ter matado o filho do rei. E aí tinha 10 soldados provavelmente por ali, a Bíblia fala que cerca de 10, e aí eles falam, se arremessem contra ele, matem, e aí esses 10 vêm, porque 10 é mais difícil matar 10, né? Então vem os 10 e matam Absalão, e a Bíblia fala que eles jogam ele numa vala, e jogam pedras, porque segundo as leis, né, de reis, tinha o sepulcro dos reis e todos os descendentes dos reis eram sepultados ali. Mas quando a pessoa era muito ruim, vários lugares na Bíblia falam, não sepultaram. Tipo, esse cara é tão ruim que nem o cadáver não pode ficar com os reis. Então, sepultava a parte. E Absalão não fala nem que teve uma sepultura para ele. Ele era muito ruim. Vamos jogar ele numa vala e jogar pedra em cima. E a Bíblia não relata que depois Davi foi lá e tirou o corpo dele. Porque Davi tratou depois, né? A Bíblia fala que ele pega os ossos de Saul. Quando ele morre, ele vai lá e pega a cabeça dele, né? E leva para Jerusalém. E depois a Bíblia fala também que ele pega todos os ossos de... Mais para frente, uns descendentes de Saul que ainda vão morrer. E põe com os ossos de Saul e de Jonatas. Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Então, para eles, para os reis e para o povo de Israel, o sepultamento era muito sagrado. Tanto que a Bíblia fala várias vezes, chorou 40 dias. E choraram muito. Quando a pessoa muito querida morria, era uma comoção nacional, a nível nacional. Era um luto muito intenso. E Absalão não teve esse período de luto. Ele foi arremessado ali nessa vala e jogaram pedras por cima. E... depois que acontece tudo isso, um homem, a Bíblia fala, um homem de Belial, um homem maligno chamado Seba, começa assim no calor ainda ali, Davi se recompondo daquela batalha, ele começa um outro motim. E a Bíblia fala que porque Joabe matou Absalão, Davi depõe ele e coloca o sobrinho dele no lugar. Só que esse sobrinho dele tinha ajudado Absalão na rebelião.
Aí quando você lê isso, você pensa, gente, a pessoa se rebelou contra você, foi pro lado do seu inimigo, tentou te matar e você dá um cargo para ele. Vocês veem o tanto que Davi estava desequilibrado, mentalmente e emocionalmente? Tanto que ele fala, você é osso do meu osso, você é carne da minha carne. Eu juro pelo Senhor que você vai ser meu general. Só que Joabe, gente, Joabe não era desse planeta. Joabe era o cara. Tipo assim, várias das batalhas que Davi venceu foi através de Joabe. Até no fato de quando Davi peca com Betseba, Davi não estava na batalha, foi Joabe. Tanto que Joabe manda um mensageiro, fala, olha, vem aqui tomar a cidade, porque se eu tomar a cidade, o povo vai declarar que a cidade é minha. Então vem aqui, toma seu lugar de rei. Então Joabe era muito leal a Davi. Ele que trouxe Absalão de volta, sem saber, né, que Absalão ia fazer esse motim, essa rebelião toda. E aí a Bíblia fala que Joabe mata o sobrinho de Davi. Então, primeiro ele matou Absalão e agora ele mata o sobrinho de Davi. E esse homem Seba foge para uma cidade fortificada. E a Bíblia fala que chegando ali, o exército de Davi, né, já se reuniu para poder... Aquele exército que estava lutando lá para trás. A Bíblia fala que foram 20 mil mortos. Só nesse motim de Absalão. Aí esse Seba começa o segundo motim. Então até que reúne os soldados e o exército de novo e vem... Ele consegue entrar nessa cidade fortificada. E uma mulher, a Bíblia Shed fala aqui nas anotações de rodapé, que provavelmente essa mulher era uma juíza, como se fosse uma prefeita. Não era prefeita, que não existia isso, mas era como se ela fosse uma juíza naquela cidade. E aí ela chama ele e fala, olha, você vai destruir toda a cidade por causa de um homem. Ele fala, não, eu só quero ele, porque ele se levantou contra o rei. E ela fala, então espera aí um pouquinho que eu vou te trazer a cabeça dele. Gente, olha o tanto que essas mulheres da Bíblia também eram doidas. Tipo, espera aí que eu vou te trazer a cabeça dele. E a Bíblia fala que ela volta, né, na cidade e joga a cabeça do cara. E aí a rebelião cessa e Davi é aclamado rei novamente e a paz volta a governar. Mas vocês viram que em 3 capítulos o tanto de coisa que aconteceu? Um filho violenta a filha. Mas viu que matou O outro sobrinho? filho... Calma, isso é para outro capítulo, outra história. Como é que a paz volta a reinar? O homem tá vivo. A paz volta a reinar, alguém vai matar ele. Ruim que matou. Fica calma que alguém vai matar ele. Mas Joabe, Rapaz, E sabe o treinou só Simei? um mês, então. Sabe o Simei? O que jogou pedra no Davi? Também. Deus vai fazer justiça. Nessas épocas não tinha uma pessoa, tipo um conselheiro, um sábio, um velho bem gagá que dissesse isso é de Deus, isso não é de Deus. Tipo assim, pra ajudar o rei. Tinha o profeta, tinha o sacerdote, ele tinha os conselheiros reais. Esse Uzai, ele era o conselheiro, ele era muito amigo de Davi. Tanto que Davi usa ele como uma peça-chave. Ele fala, ao invés de você ir comigo nessa fuga, você volta e você aconselha Absalão. E foi o que ele fez. Aí a palavra fala que isso vinha do Senhor. Porque o conselho de Aitófel era que ele fosse e matasse Davi. E se ele tivesse ido, Deus poderia levantar um exército de anjos e defender Davi. Ou fazer com que Davi vencesse aquela batalha com poucos homens. Só que Deus preferiu honrar Davi de outra forma e permitiu que isso tudo acontecesse. Então, A Bíblia, ela fala a verdade, mesmo que é pra ninguém falar que ela tá passando por si. Que Jesus passou